A brisa noturna acariciava as ruas desertas do bairro enquanto a lua cheia, alta no céu, derramava sua luz prateada sobre os telhados das casas. No interior de uma delas, uma janela se abriu sem fazer ruído, e dele saltou uma silhueta pálida, esguia e ágil, que desapareceu num lampejo branco entre as sombras. Era Rafael, ou o que havia se tornado. Pela primeira vez, ele não era um refém da maldição. Estava consciente, no controle e livre. Suas patas tocavam o chão com a leveza de um predador nato. Cada músculo parecia pulsar energia. Os sentidos estavam afiados como navalhas. Ouvia o farfalhar das folhas a quarteirões de distância, sentia o cheiro de pães recém-assados de uma padaria fechada. E via com nitidez o que seus olhos humanos jamais perceberiam. A sensação era embriagante. Não havia medo, não havia hesitação, apenas a certeza de que aquilo, aquela força, aquela velocidade, aquela presença era dele. Rafael corria pelos muros, saltava de um galho a outro como um fantasma branco sorrindo por dentro. Era como se o mundo estivesse se movendo em câmera lenta e ele fosse o único a entender as regras do novo jogo. Mas então, um estalo seco. Uma porta sendo arrombada. O som vinha de um quarteirão adiante. Ele parou, os olhos brilhando, orelhas erguidas. O instinto chamou primeiro, mas foi a memória que respondeu. A loja do seu Antônio. Rafael moveu-se pelas sombras, seguindo o cheiro de suor, adrenalina e metal oxidado. Ao se posicionar sobre um telhado baixo, viu 3 figuras encapuzadas arrombando a entrada dos fundos da loja. A mesma que ele e o pai costumavam visitar todo sábado. As câmeras estavam desligadas. Ele sabia disso. Seu Antônio havia reclamado dias antes com sua tia. Ninguém veria, ninguém saberia e ninguém impediria. O lobo em Rafael rosnou baixo, mas não de raiva, era excitação. Ele saltou. O primeiro bandido nem teve tempo de reagir. Rafael surgiu das sombras e agarrou-lhe o pulso com uma força monstruosa. O estalo seco que se seguiu foi abafado pelo grito sufocado da vítima, que mal teve tempo de gemer antes de sentir os dedos do lobisomem envolverem seu pescoço. Rafael o ergueu sem esforço, como se fosse uma boneca de pano, e o jogou contra uma pilha de caixas no fundo do depósito. O impacto fez o sujeito desmaiar instantaneamente. Os outros 2 se viraram ao mesmo tempo, confusos, assustados. Não sabiam o que tinham visto. Uma figura branca, humanoide, de olhos que brilhavam como faróis azuis na escuridão. Rafael olhou para eles, e então, a verdadeira fúria foi despertada. O silêncio se rompeu com um grito abafado de um dos bandidos, um som instintivo, primitivo, nascido do medo absoluto. A criatura à frente deles não era humana. E, ainda assim, seus olhos denunciavam inteligência, consciência e uma raiva controlada. Por pouco, Rafael avançou. O segundo bandido, o mais próximo, tentou erguer uma barra de ferro, mas, antes que pudesse usá-la, Rafael já havia atravessado a curta distância entre eles. Um soco, só um, acertou em cheio o rosto do homem, lançado de costas contra o balcão da loja. O impacto quebrou o vidro, fez rolar moedas, estilhaçou a máquina registradora. Ele caiu sem sentidos. O terceiro hesitou, viu a cena e sentiu o mundo congelar. Tinha nas mãos um taco de beisebol e o ergueu com desespero, gritando ao bater com toda a força nas costas do lobisomem albino. O som que se seguiu foi antinatural, madeira quebrando como se fosse papel molhado. O taco se partiu. Rafael permaneceu de pé. Ele virou-se lentamente, olhos flamejando com um brilho sobrenatural. O bandido recuou 2 passos, mas já era tarde. Rafael se aproximou com calma, pegou um segundo taco encostado na parede, novo, ainda com a etiqueta de preço, e sem dizer uma palavra, golpeou o rosto do homem com uma força absurda. O impacto foi seco, bruto, final. O corpo caiu de lado, inconsciente, com sangue escorrendo pelo nariz quebrado e um dente perdido entre os estilhaços no chão. Rafael olhou ao redor. A loja, antes silenciosa, agora parecia respirar com ele. Sua respiração era pesada. Seu peito subia e descia com violência. O gosto de adrenalina ainda estava em sua boca. Mas havia mais. Um movimento súbito no canto do olho. Talvez um quarto bandido? Não. Apenas um dos caídos tentando rastejar, sim, mais. Não.
O verdadeiro perigo vinha agora. Vinha com o brilho de metal. Vinha com o corte que abriria a pele. Vinha com sangue. E sangue mudaria tudo. O corte veio rápido. Um dos bandidos, o que foi jogando contra o caixa, puxou um canivete. O brilho do canivete reluziu sob a luz fraca da rua. E o fio da lâmina rasgou a carne de Rafael, como se seu corpo fosse comum, humano. A lateral de seu abdômen se abriu em uma ferida quente e ardente. O sangue escorreu denso, rubro, manchando o pelo branco como neve poluída. O urro que se seguiu não era mais de dor, era o chamado da fera. Seu corpo inteiro se enrijeceu e seus olhos azuis cintilaram com uma luz insana, quase líquida como o reflexo da lua num lago agitado. As pupilas dilataram e o peito se expandiu. A raiva, o instinto, o impulso de matar tomou o leme. O homem que o esfaqueou tentou correr, mas Rafael já não era mais o mesmo de segundos antes. O mundo virou névoa vermelha. Ele saltou, aterrissando atrás do agressor como um raio branco. As garras cortaram o ar, o tempo e o destino daquele homem. Num único movimento, Rafael o agarrou com os braços poderosos e cravou os dentes no ombro do bandido. Um estalo horrível, e o braço inteiro foi arrancado com brutalidade animalesca. O grito do homem cortou a noite como uma sirene, mas foi engolido pelo segundo ataque. Uma sequência feroz de garras que atravessou o abdômen até o peito, rasgando carne, osso e tudo no caminho. O corpo caiu de joelhos antes de tombar, sem vida, sem voz, sem chance. Rafael ficou ali por um momento, respirando. O sangue em sua boca tinha gosto de ferro e culpa. Seus olhos, antes em fúria, agora tremiam com uma sombra de pavor, não do que tinha enfrentado, mas do que ele tinha se tornado. A loja estava em silêncio. No chão, 2 homens desacordados, um morto, um rastro de sangue do balcão até a calçada e, ao fundo, o som das sirenes. As luzes vermelhas e azuis se aproximavam, distorcendo-se nas lágrimas nos olhos de Rafael. Ele correu, saltou entre muros, disparou pelas sombras, sumindo entre as árvores e a escuridão como um vulto branco no breu, sem saber se fugia da polícia ou de si mesmo. Mas o amanhecer traria mais do que luz. Ele traria perguntas, traria memórias e o começo de uma decisão. O sol não parecia querer nascer naquela manhã. Mesmo com o céu clareando lentamente, havia algo pesado no ar, como se a própria luz hesitasse em tocar o mundo depois do que acontecera naquela noite. Rafael despertou no quarto, envolto em lençóis revirados, o corpo suado, o peito arfando. Estava nu, como sempre após a transformação, com fragmentos de sangue seco marcando discretamente seu abdômen e a lateral das costelas. A ferida, onde o canivete o atingira, havia se curado quase por completo, restando apenas uma linha rosada de pele nova, como um lembrete silencioso. Levantou-se devagar, cada passo pesado, como se carregasse em si o peso do que havia feito. No banheiro, encarou o próprio reflexo. Os olhos ainda traziam um leve brilho azul escondido sob o castanho, um brilho que não desaparecia mais. O chuveiro quente levou embora o sangue e a sujeira, mas não a memória. Desceu para a cozinha com os cabelos ainda úmidos calado. A televisão estava ligada, volume baixo. O cheiro de café preenchia o ar, misturado ao som das notícias da manhã. Sua tia, sentada à mesa com um jornal nas mãos e expressão pensativa, ergueu os olhos quando ele entrou. "Dormiu bem, querido?" perguntou com suavidade, como se percebesse a tensão em seu corpo. Ele assentiu em silêncio, pegou uma caneca e serviu café. Ela hesitou por um instante. Depois falou: "Roubaram a loja do seu Antônio ontem à noite. 3 homens invadiram. Câmeras estavam desligadas. 2 foram encontrados desacordados. O terceiro," ela fez uma pausa, franzindo o senho, "morto, sem um braço e com um corte terrível no corpo. A polícia acha que foi um animal selvagem", disse cruzando os braços. "Mas ninguém viu nada, e ninguém acredita muito nisso, é claro." Rafael manteve os olhos na xícara. O líquido escuro parecia espelhar a noite anterior. Seu tio entrou na cozinha, animado como de costume. "Logo você assume os negócios do seu pai, hein?" disse, dando um tapinha no ombro de Rafael. Ele estaria orgulhoso. O comentário acertou algo dentro dele. Uma corda esticada que se partiu com um estalo silencioso. Imagens cruzaram sua mente como flechas em chamas.
O pai sorrindo, mesmo durante a quimioterapia. A voz dele fraca, dizendo que tudo ficaria bem. E então, a estrada, a chuva, o monstro, aquela coisa com pelos escuros e olhos vermelhos. Seu punho se fechou com força sobre a xícara. Por pouco ela não se quebrou. Quando ergueu os olhos, estavam azuis, claros, brilhantes. O lobo dentro dele respirava com ele, mas não de fúria cega. Agora era propósito. Não era mais sobre se esconder. Não era mais sobre fugir de quem ele era. Era sobre encontrar aquele monstro. Aquela fera que o arrancou da vida que conhecia, a que destruiu sua família. Era hora de ficar mais forte, mais rápido, mais letal. Rafael largou a xícara, foi ao quarto, vestiu-se com pressa e saiu de casa sem dizer uma palavra. A academia ainda não havia aberto, mas ele já estava lá esperando. Os olhos voltados para o horizonte, o coração pulsando como um tambor de guerra. E por trás da expressão firme, um nome ecoando em silêncio na mente dele: Lobisomem Negro. Mas o que Rafael ainda não sabia é que seu rastro, manchado de sangue e instinto, já estava sendo seguido.